Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Então, tá bom. Ivanise, me conta. Eu já fiz, já conversei com você aqui online, mas eu não lembro de que cidade que você é mesmo? Eu sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, mas eu estou no Rio de Janeiro, agora no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Você mora no Rio de Janeiro, é verdade. Eu achava que era no Rio de Janeiro, mas eu falei, melhor eu perguntar antes para não errar, né? Ivanise, me conta, quantos anos que você tem? Posso te fazer essa pergunta meio? Pode, tenho 61. Posso? 61. Ai, que legal. E você é aluna da turma 2 ou 3, né? Turma 2. Acho que você. Turma 2. Ai, que legal. E me conta, como que você me conheceu? Como que você conheceu o método Pilates Online? Você lembra? Te conheci aqui no Instagram. Eu estava procurando algumas aulas de Pilates online para fazer. E aí eu vi as tuas aulas, tu dando os exercícios e falando sobre Pilates, aqueles exercícios curtinhos que tu coloca. Eu achei Aham. interessante. Depois eu vi o teu convite para participar de um evento online gratuito que eu estava fazendo, que era da segunda turma. E aí eu resolvi participar também. Mandei o e-mail, pedi inscrição e resolvi participar. Desde então Você estamos já. juntas. Sim, sim. E você acompanhava a gente bastante tempo antes desse. O seu evento foi a maratona ou foi maratona, né? Do Foi Pilates que você maratona, foi a participou? segunda maratona, foi em junho. Ah, foi a segunda maratona, entendi. E você já acompanhava a gente bem antes ou não? Foi logo, foi pertinho Eu do comecei evento? a te acompanhar por volta de março, finalzinho de março, começo de abril, quando eu comecei a trabalhar online, né? Quando entrou a pandemia, e aí eu comecei a fazer teletrabalho, comecei a ficar em casa. As aulas que eu já fazia Pilates antes, as aulas presenciais foram suspensas, e aí eu comecei a procurar aulas online para fazer e comecei a te seguir. E o que que te chamou a atenção, assim, para você acompanhar o método Pilates online? A tua maneira de dar aula. Ah, Foi isso que me chamou a atenção, a maneira como tu explica o exercício, como é que a gente tem que fazer, por que que a gente tem que fazer aquele movimento, a maneira correta de fazer o movimento. Eu ficava um pouco insegura, fiquei no início um pouco insegura, porque eu falei, quando a gente faz presencial, a professora está ali do teu lado, ela está te corrigindo, qual o movimento errado que tu faz, ela está ali e te chama a atenção. Em casa, tu não tá vendo o que a gente está fazendo. Tu tá dizendo, olha, faça assim e tal, mas tu não tá vendo se a gente está fazendo errado ou não. Mas durante a hora que tu tá explicando o exercício, tu diz, olha, faça assim porque precisa fazer movimentar esse músculo. Tem que fazer esse movimento. Se você está fazendo deste jeito, você está fazendo errado, corrija. Então, essa maneira diferente de ensinar, essa tua preocupação em que o aluno faça o exercício correto, foi que me chamou a atenção. Me fez acabar participando da maratona e depois do curso online. entendi. E você já fazia, você sempre fez exercícios, né? Você contou na uma outra live que você fez comigo, você contou que você até jogava, era handball? Handball, uhum. Eu jogava, Você né, já. na adolescência e início da juventude, adolescência. Aí depois comecei a fazer faculdade, aquela correria toda, parei com o handball, mas sempre gostei de fazer atividade física. Quando eu não estava fazendo nada, pelo menos uma caminhada eu sempre fazia. Ah, você sempre foi super ativa, né? Sim, e aí depois eu comecei a fazer o Pilates mesmo. Já trabalhando, eu comecei a fazer Pilates. Já fazia Pilates há uns 4 anos ainda, antes de começar a pandemia. Presencial. Presencial, isso, os presenciais. E era estúdio ou era solo? Na estúdio, estúdio. Estúdio. Com os Tá. equipamentos, com a bola, algumas aulas de pilates aéreo também, que eu gostava muito. Que legal, que legal. E o que que te fez dar um voto de confiança, assim, para mim e para o método Pilates online? Porque quando eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei.
não estava preparada nem estruturada para isso, né? Eu ia para o escritório, passava as minhas horas lá no escritório, voltava para casa, ia para a aula e fazia minha rotina normal. Quando a gente começou com o teletrabalho, eu comecei a sentir falta e eu comecei a sentir dor na cervical, porque o escritório aqui não estava equipado para ficar trabalhando muito tempo. Eu usava o computador eventualmente, usava toda errada, sentada na cama ou no sofá. Então, tive que comprar uma cadeira, tive que comprar uma escrivaninha para começar a estruturar um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, passando muito tempo sentada, eu comecei a sentir muita dor na cervical. Talvez a altura, né, de monitor, né, apoio de cabeça, né? Muitas Isso. horas. Uhum. Entendi, E eu comecei a entendi. perceber também que eu comecei também a ficar muito mal posicionada, né? Comecei a ficar corcunda. Aí eu comecei as aulas também para dar uma corrigida. Hoje eu já sento mais retinha, né? Eu não fico mais assim. Sim, sim. E, e você acha que quais resultados assim que você já teve de quando você começou a praticar? Você começou a praticar lá na metade do ano passado, né? Lá para junho, Isso. por aí, né? O que você Uhum. já teve de resultado? Ah, já melhorou bastante. Eu sinto que eu já voltei a caminhar agora também. Eu sou para a Covid, né? Eu sou grupo de risco porque eu tenho um probleminha cardíaco. Então eu estava mais restrita em casa, então nada muito preocupante, né? Mas em, em frente à pandemia, é melhor ter cuidado, né? Então eu estava mais restrita em casa. Agora eu já comecei a dar uma volta, tem uma praça aqui em frente de casa, eu comecei a dar uma caminhada na praça também. Voltei a fazer um pouco mais de exercício. E o que eu tenho notado nessas caminhadas é que o quadril não dói mais, porque eu tinha uma dor crônica no quadril. Eu começava a andar muito e começava a dar uma dorzinha, porque por causa do handball, eu tive que fazer cirurgia nos meniscos, nos dois meniscos, nos dois joelhos. Isso já tem uns 7 ou 8 anos atrás. E por causa do medo, eu tirei só um pedaço do menisco, eu não tirei o menisco inteiro. E aí o joelho deu aquela rotada. Quando ela rotou, também deu uma desalinhada no quadril. E aí eu começava a caminhar e eu começava a sentir dor no quadril. E agora que eu voltei a andar, eu já percebo, depois desse tempo todo de Pilates, eu já percebo que o quadril não dói mais, não me incomoda. Eu posso caminhar, eu caminho uma média de 12 mil passos todos os dias, eu ando Bastante. fazendo pelo menos umas 4 vezes na semana e já não sinto mais dor nenhuma no quadril. Nossa, e é bastante, você está andando bastante. 12.000 passos é muito, é bastante. E você teve algum desafio quando você começou a praticar as aulas? Seja algum desafio assim no seu corpo ou algum desafio de acesso tecnológico ou alguma coisa assim? Não, o acesso tecnológico foi tranquilo, não tive nenhuma dificuldade, não, porque também a gente já fazia reuniões online no Já estava trabalho. acostumada? Então, quanto a isso, não tinha problema. Porque mesmo no trabalho, eu me relacionava com com outras empresas e com a minha também em outros países. Então, quanto a isso, já estava mais ou menos teoricamente dominado, né? Eu não tive Sim. problema. Tive problema mesmo foi em relação à estrutura para começar a fazer o Pilates. Eu tive que comprar um tapetinho, comprei a bola que eu gosto, comprei a overball também. Recentemente, quando eu te pedi um socorro aí, que eu vi que a minha torácica estava ruim, tu me falou das Toning Balls, eu já comprei as Toning Balls também. Então, era da maneira de fazer, né, o Pilates. Apesar de que, ó, não precisa comprar nada. Já vou avisando aí as futuras alunas, não precisa. Vocês vão precisar do tapetinho, do mat, isso sim. Mas o resto não Sim. precisa comprar nada. As aulas da Vanessa são super acessíveis, dá para fazer. Quando precisa de alguma coisa, ó, um cabo de vassoura resolve. 2 quilos de arroz, de feijão, de qualquer alimento resolve também. Não precisa.
Quem gosta, compra. Mas quem não tiver possibilidade ou não gostar tanto assim, qualquer outra coisa que tem em casa resolve. É verdade, não é obrigatório, né? Porque às vezes tem gente que acha que tem que comprar um aparelho, alguma coisa, investir muito, né? Mas não, na realidade não precisa, né? O peso do nosso próprio corpo já é, na maioria das vezes, suficiente para fazer a resistência. E claro que depois a gente consegue adaptar vários acessórios com coisas que a gente já tem em casa. E me conta uma coisa. Teve alguma coisa que você, algum exercício, algum movimento, assim, alguma coisa que você sentia dificuldade e que você conseguiu, ou alguma coisa que você viu e falou assim, não, isso eu não vou conseguir fazer. E aí depois das aulas, agora você consegue fazer? Sim, o exercício da foquinha. A foquinha era muito difícil para mim, eu não conseguia fazer. Eu não sei se também por causa da coordenação motora, devia estar meio enferrujada, mas eu não conseguia fazer direito. Não tinha jeito de ir e voltar naquela bendita foquinha. E hoje eu já faço sem problema. Tem várias pessoas que falam desse exercício, né? Tem um exercício, gente, que nem todo mundo conhece, né? Mas é um exercício que é um rolamento para a coluna. E aí o que a gente precisa? De um pouco de força, de um pouco de coordenação e um pouco de mobilidade da coluna, deixá-la bem redondinha para conseguir fazer, né? E até hoje teve até uma aluna que escreveu para mim, eu ainda não estou conseguindo fazer esse direitinho, mas eu estou treinando porque eu já vi evolução em outros exercícios que eu comecei a fazer. Então, isso é muito bom porque a gente vai se superando, né? Às vezes tem pessoas que veem foto ou veem vídeos e falam, nossa, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, né? Não é para o meu corpo, não é para mim, a patologia que eu tenho não condiz com esse exercício, mas na realidade não, né? Eu acho que é um momento de superação também, né? Sim, às Durante as vezes, aulas. quando a primeira vez que tu vai fazer o movimento, tu não consegue fazer direito, tu sente alguma dificuldade. Mas depois, com as repetições, ele vai ficando mais fácil. O corpo também vai acostumando com o movimento e vai se tornando mais fácil, vai ficando mais móvel, né? Vai desenferrujando as Sim, articulações e vai ficando mais fácil de fazer. sim, é isso. E assim, tem exercícios que a gente não sabe, né, se a gente vai conseguir fazer ou não. Por exemplo, exercício de equilíbrio, né? Tem gente que pensa assim, mas eu sou boa de equilíbrio. Aí quando vai fazer um exercício não consegue fazer, né? Porque a gente só sabe se é fácil pra gente ou não, se é desafiador ou não, quando a gente é colocado à prova, né? Aí às vezes a gente fica assim, né? A gente fica meio receoso no começo, mas aí a gente vê que a gente consegue fazer. E outros que a gente fala, não, esse aqui eu vou fazer tranquilo. Às vezes a gente fala, não é bem assim, né? Tenho essa dificuldade aqui e nem sabia. Ai, mas que bom, que bom. E o que você acha, como você acha que estaria se você não tivesse começado aí, se você não tivesse acompanhado a maratona, né, que foi o evento que você participou, se você não tivesse depois entrado nesse grupo seleto, né, de mulheres do Método Pilates Online, como você acha que você estaria hoje? Sem dúvida que eu estaria bem descondicionada, porque esse ano todo parada, né, que a gente ficou mais restrita por causa da pandemia, afeta muito, tu descondiciona muito rápido. O corpo vai perdendo mobilidade, ele vai enrijecendo, a gente vai sentindo, e a gente, pelo menos, passa muito, eu aqui com teletrabalho, a gente passa muito tempo sentada, mais tempo até do que a gente ficaria no escritório, porque no escritório tu sabe, para almoçar, tu tem que te deslocar para ir trabalhar, tu tem que volta para casa, tu tem aquela parte do deslocamento em que tu te movimenta. E aqui em casa não, né? Tu levanta da cadeira do escritório, senta na mesa para fazer a refeição. O máximo tempo que tu fica de pé é enquanto tu tá na cozinha preparando a comida. Então, a É, gente acaba se descondicionando muito rápido. Eu vi isso com outras amigas minhas que não fizeram e elas tiveram ganho de peso, tiveram problemas, estão sentindo dores crônicas de coluna, de joelho. com Tu nota certeza. que o corpo piora.
ficando muito tempo Sim, parada. A gente precisa, o corpo precisa de movimento. A gente foi feito para se movimentar, não para ficar parado. exatamente, exatamente. E acho que quando a gente está em casa, né, a gente acaba ficando mais tempo ainda, né? Porque na sua jornada de trabalho você tem normalmente um horário para entrar, um horário para sair. Em casa você acaba que, né, vai tudo, só para um pouquinho para comer. Quando você vê, você fica mais tempo ainda sentada, né? E isso Sem só vai dúvida. causando. Porque aí Muita gente depois para reclama. de trabalhar e tu senta para ver um filme, para conversar com a família, para atender criança, fazer tempo com criança, e tu fica ainda mais tempo sentado. É verdade, acaba acontecendo isso mesmo. E você teve dúvidas se em algum momento, assim, se poderia não dar certo as aulas online? Você já tinha bastante experiência em fazer reuniões online, tal, trabalho online. Você já tinha feito exercício ou não? Não, nunca tinha feito. Online, os exercícios, nunca. Fiquei com receio de não conseguir fazer, de ter algum tipo de problema, de ter algum tipo de lesão fazendo o exercício de forma errada. Quanto a Sim. isso, fiquei sim. Mas Tá. depois, acompanhando as suas aulas, eu vi que não tinha problema em relação a isso, por da maneira como tu explica o exercício e como não fazer o exercício foi importante para me deixar Sim, mais segura para continuar praticando. com certeza, com certeza. E você já precisou de ajuda do suporte do método Pilates online? Precisou usar, conversou com o pessoal, já Já te usei várias atenderam? vezes. E como é que foi sua Quando eu experiência tenho aí? alguma dúvida em relação a algum exercício, ou quando eu não estou acessando a plataforma com muita frequência, eu sempre peço algum help. Legal. Logo que eu comecei a fazer, eu acho, segundo ou terceiro mês da primeira turma ainda, quando a gente ainda estava, acho que nos exercícios básicos, eu machuquei o pé aqui, dei um chute no sofá aqui, acabei machucando o pé, fiquei alguns dias sem fazer. E aí o suporte me chamou, perguntou por que eu não estava fazendo, o que estava acontecendo, se estava precisando de alguma ajuda com os exercícios. Aí eu expliquei por que eu tinha parado, que o médico tinha pedido, tive que ir no ortopedista, e o médico me pediu para não fazer Não movimento. forçar, né? Depois, Uhum. quando eu retomei, frequentemente, quando eu não estou conseguindo fazer os exercícios ou quando estou com alguma dor, alguma dificuldade, eu acesso o suporte e ele responde sempre de maneira muito rápida. Dá várias Ai, dicas também de outros exercícios. Eu acho que uns 15 dias legal. atrás eu pedi um help porque eu estava sentindo que a minha coluna torácica estava muito dolorida, estava sentindo muita dor na torácica. Provavelmente de má posição, né? Muito tempo digitando, coisa e tu vai ficando mal sentada. E eu Sim. comecei, mesmo com as aulas, na hora de fazer as aulas, eu senti que ela estava doendo a coluna. Aí eu pedi ajuda para o suporte me orientou, passou outros exercícios, mandou pelo zap outros exercícios mais direcionados para fazer. Funciona muito bem, muito rápido. Recomendo, quando tiver alguma Que dúvida. bom. Que bom. E como que está sendo a sua prática? Você está praticando quantas vezes na semana? Como que está Eu estou sendo? fazendo 5 dias na semana, 5 dias na semana. Aí você todos os descansa dias, sábado e domingo. de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dou um descanso. E aí eu Ótimo. intercalo as aulas de Pilates com aula de RPG e os exercícios de alongamento, que também estão disponíveis na plataforma. Vocês vão ver depois, quando vocês se matricularem para o curso, depois da maratona, da maratona, não, da Semana da Mulher Sem Dor, se vocês Semana Mulher Sem Dor. resolverem entrar na plataforma, vocês vão ver que tem algumas aulas bônus, e nessas aulas bônus tem RPG e tem alongamento. Aí eu complemento as Sim. aulas de Pilates com RPG e alongamento. Eu tenho feito 2 aulas na sequência. Eu pego 2 aulas do. Às vezes eu pego uma do intermediário, outra do avançado, ou eu pego 2 do avançado, conforme está Boa. à minha disposição para aquele dia. Ou então eu pego alguns exercícios das lives mesmo, que esteja disponível. Eu vou dando uma intercalada nelas. Legal. Mas eu estou Você fazendo de segunda a acessa. sexta. Que bom, que bom.
Ivanise, você acessa por onde? Pelo aplicativo do celular ou pelo computador? Você espelha na TV? Como que você faz? Eu espelho na TV. Aí varia. Eu pego pelo tablet, espelho na TV, pego pelo celular, o que tiver mais à mão na hora. Às vezes até mesmo o computador. Se ele estiver aqui pela sala, onde eu faço, onde eu já deixei o cantinho do Pilates ali, se o computador estiver ali Ótimo, por perto, pego o computador também. é ótimo. E é ótimo isso, né? Que você se organiza aí na sua rotina, já deixa seu cantinho pronto, né? Porque daí não tem para onde escapar, né? A gente não tem desculpa, né? Quando a gente deixa tudo prontinho. Isso eu recomendo, né? Quando vocês forem fazer, separem um cantinho da casa para ser aquele cantinho do Pilates, onde vocês deixam as coisas ou vão sempre naquele lugar para fazer. É rápido, não é demorado, uns 20 a 30 minutos por dia. A gente precisa cuidar um pouquinho da gente. Sim, com certeza. É muito importante, tanto para a nossa saúde física, né? E também para a saúde mental, né? Ainda mais agora que a gente, né, vê poucas pessoas, fica mais dentro de casa, né? E a gente precisa também ter todo esse cuidado, né? Ai, Sim, muito com certeza. obrigada. Com certeza, Ivanise. Muito obrigada, Ivanise, por ter aceito o meu convite, por ter vindo até aqui mais uma vez, contar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que a gente vai conseguir inspirar muitas mulheres que estão aí essa semana acompanhando a Semana Mulher Sem Dor. Então, com certeza, algumas mulheres vão se inspirar na sua história para elas entenderem que elas também podem, né? Tá bom, obrigada. Foi um prazer participar. Um Espero beijo, que Ivanise. realmente algumas das alunas das futuras alunas que estão nos vendo participem, tirem esse tempinho para cuidar um pouquinho de si, do corpo e da mente. Viu? Vale a pena, vocês vão Com gostar. certeza. Com certeza. Hoje Obrigada, Ivanise. ainda tinha como uma motivação a mais, hoje ainda meu marido elogiou. Ele falou, olha, as aulas de Pilates estão funcionando, hein? O corpo está ficando Olha, muito bom. muito bem, um elogio vindo do marido. Que maravilha, muito bom, Ivanise. Obrigada, viu?